Olá pessoal, sejam bem-vindos. A partir de agora, SBT Esporte no ar. Vamos juntos a partir de agora, eu e esta bela figura que aqui está do meu lado esquerdo, ao seu lado direito na televisão. Caio Esteves, como todo dia. Como tudo certo ou não? Tudo certo. Todos os dias aqui? Estamos aqui, né? Todo dia na luta aí. Firme e forte. Firme e forte, vamos que vamos. Boa. E aí, ó, a gente está começando mais um SBT Esporte. Hoje a gente tem muitas novidades aí das medidas da CBF em relação à pandemia do Covid-19, novidades sobre as condições para a volta dos torneios da Conmebol e também declarações de Ramiro e Juan Fran em relação aos seus técnicos. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E como sempre, você pode participar com a gente aqui no nosso SBT Zap 18 99143 7891. Certo, seu Caio? É isso. Manda sua corneta aí. Dúvidas, pode mandar tudo que a gente tenta responder aqui com a maior responsabilidade possível, né? Exatamente. Ontem a gente foi super rápido aqui por causa sobre o governador, né, que estava dando uma coletiva ontem sobre a continuidade, né, do nosso isolamento social, do nosso lockdown. E hoje a gente vai normal, tranquilo aqui. Vamos normal até 1h40, se eu não me engano. O Rafa pode soprar pra gente. Vamos que vamos. E vamos que vamos. Embora. Bom, vamos abrir o programa de hoje falando de uma medida emergencial que foi tomada pela CBF. A entidade anunciou que vai doar aí mais de 19 milhões de reais a clubes e federações por conta das paralisações. Os beneficiados vão ser clubes da Série C e D do Campeonato Brasileiro que vão receber um auxílio financeiro no valor equivalente a 2 vezes a sua folha salarial, que é a média de atletas de cada uma das divisões. O futebol feminino também vai receber auxílio e será destinado aos clubes que disputam as séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro. Ao todo, serão beneficiados 140 clubes para que eles possam arcar aí com os compromissos com seus jogadores durante o período de isolamento social e paralisação do futebol. As federações vão receber aí um valor de 120 mil reais cada uma. Certo, Caio Esteves? Certo. É uma medida, pelo menos nesse momento, paliativa para o momento que vive o esporte e o mundo, né, de uma forma geral, né, Mário? Acho legal a medida ela se estender a também clubes que têm menos condição, ficar só mais focada naqueles clubes que têm dificuldade financeira, e nesse momento mais ainda, com relação aos atletas que têm salários menores também. Mas eu acho que ainda dá para fazer mais, Mário. Eu estava dando uma olhada no lucro da CBF em 2019 e no superávit, o lucro é de quase R$1 bilhão. A gente falou semana passada. 960 milhões, né? E o superávit é de 190 milhões, quase 200 milhões de reais a CBF tem de lucro e não está gastando com nada, não está tendo Copa América, não está tendo amistosos. Acho que a CBF pode dar um auxílio muito maior do que esses 19 milhões para os clubes, talvez até pensando numa situação de clubes da Série B também que vão ter dificuldade, alguns clubes da Série A que talvez precisem. Acho que pode aumentar ainda isso. Vamos ver a tela? A tela também está trabalhando hoje aqui, as medidas da CBF. Olha só, para os 68 clubes da Série D, o auxílio individual vai ser de 120 mil reais. Para os 20 clubes da Série C, o auxílio individual será de 200 mil reais. Para os 16 clubes da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o auxílio individual será também de 120 mil reais. E para os 36 clubes da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, o auxílio será de 50 mil reais. Tem mais uma tela, vamos lá. Tem mais medidas aqui. Para as federações estaduais, são 120 mil reais. Isso aí seria para os clubes do interior, né? Isso. Poderia ser isso. Isenção por tempo indeterminado aos clubes das taxas de registro e transferência de atletas. A medida deve gerar aos clubes uma economia em torno de 4 milhões nos primeiros 3 meses de aplicação. Vamos lá, tem mais medidas aqui da CBF. Tem adiantamento de uma parcela de 600 mil reais para os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro referente aos direitos da TV da competição, feito com recursos próprios da Confederação Brasileira de Futebol. Legal. Tem também o adiantamento aos árbitros do quadro nacional do pagamento de uma taxa de arbitragem, calculada a partir da maior taxa paga pela CBF em 2019, para sua categoria no valor de 900 mil reais. Essa a gente falou aqui. Essa notícia aqui é mais ou menos das 5 mil reais para cada árbitro, né? Árbitro e assistente, né? Dá 5 mil reais para cada um. Que é uma classe que não estava sendo falada até então, né? Que é interessante também a gente saber que o futebol também precisa dos árbitros. Exatamente. E tem mais uma tela. Vamos,
Foi só essa? Acabou, né? Então tá aí. A gente falou aqui do Campeonato Brasileiro da Série B, você acabou de falar. Então tá aí, vai chegar um aporte aí de 600 mil dividido por 20 clubes. Com relação à cota de TV, né? Exatamente. Só lembrando que isso não é uma linha de crédito disponibilizada para os clubes. Isso já é um dinheiro que eles já tinham que vai ser adiantado. Então, se a gente for analisar, não é um investimento que a CBF está fazendo, injetando dinheiro ou ajudando os clubes. Na verdade, eles estão adiantando um pagamento que já seria feito. Então, na minha visão, ainda assim, eu acho que dá para a CBF colaborar de uma forma maior, até pelo lucro que tem a Confederação Brasileira de Futebol. Acho legal as medidas, acho necessárias, mas acho que dá para fazer mais ainda. Também acho. E eu acho que 600 mil reais é bem pouquinho. Bem pouquinho. Eu acho que dá para melhorar isso aí. Né? Tomara que mais medidas aconteçam, né? Talvez a CBF esteja também esperando para ver o que vai acontecer. Talvez, realmente, se ela vê que se estende isso até maio, junho, julho, com relação à pandemia, os eventos esportivos não serem realizados, aí sim pode ser que ela tome medidas melhores. Bom, vamos falar de CBF. O ex-presidente da entidade, Ricardo Teixeira, foi acusado mais uma vez de ter recebido propina para votar favorável ao Catar na escolha do país sede para 2022. Segundo o lance, procuradores do Distrito de Nova York, dos Estados Unidos, incluíram o nome do dirigente brasileiro em um documento divulgado pela Justiça Americana referente a uma investigação sobre o esquema de recebimento de propina de dirigentes do futebol sul-americano. Ainda segundo o jornal, Teixeira também está envolvido em um esquema de suborno envolvendo os direitos comerciais da Libertadores. E no mês passado, o Marcelo Teixeira negou tudo em uma entrevista para a CNN Brasil e disse que se tratava de uma perseguição da justiça americana porque os Estados Unidos não haviam sido escolhidos como sede da Copa do Mundo de 2022. Que dó. Que dó do Marcelo Teixeira. Olha, que dó. Né? Não, eu acho que só o sumiço dele, depois de toda a situação explodir, o sumiço do Ricardo, depois da situação explodir, depois de todos os escândalos, eu acho que já dá a entender muita coisa, né? Acho que ele já precisa ser visto hoje como uma figura que não é exemplo dentro do futebol. Acho que, na verdade, não deveria nem ser ouvido se a gente for analisar com relação ao futebol ou não. Passou, águas passadas, que ele seja julgado e seja condenado, caso realmente seja culpado, mas acho que usá-lo como referência hoje para algum assunto, para ele opinar ou não, acho que não vale. E dá nem para falar, para mim, o Ricardo, ele tem muita coisa para explicar, não só para o torcedor brasileiro, mas para a Confederação Brasileira de Futebol, para todo mundo que é envolvido com futebol no Brasil e no mundo, né? É no mínimo muito suspeito. Resumindo, quem não larga a teta por nada é corrupto. É corrupto. Ele nunca quis largar a teta da CBF. Nunca. Só saiu por causa de divergências, por causa que não tinha como mais sair, certo? Então, o senhor Ricardo Teixeira é um corrupto. É um cara que a gente tem que lutar, é tipo de gente, igual esse cara que está aqui na tela. Põe aqui na tela, ó. Igual esse cara aqui, ó, a gente tem que lutar contra nesse país que a gente vive. Esse tipo de gente aqui, ó, tem que ficar fora da sociedade honesta do Brasil. É um corrupto isso aqui. Dá nem para ouvi-lo, né? Ele foi banido do futebol. Então, assim, se ele foi banido do futebol, ele não é um coitado. Ele não é um coitado. Tá milionário, mora num dos condomínios mais caros do Rio de Janeiro, entendeu? Então, assim, calma. Deixa quieto. Vamos pro comercial, vai. E a gente está de volta aqui no nosso SBT Esporte. E o Juan Fran, lateral direito do São Paulo, falou bem do trabalho de Fernando Diniz. Vamos acompanhar um trecho da entrevista que o jogador deu à sua assessoria de imprensa do Tricolor? Põe na tela. Como que é, então, a sua relação com o Fernando Diniz? Está sempre muito perto de você. A interessar-se por família de você, como estão as coisas em casa. É como um pai. Depois ele tem uma visão de futebol muito boa, de conceitos muito bons, não só ofensivos, também defensivos, porque eu venho uno dos melhores entrenadores do mundo, que é Simeone, a nível defensivo, e Fernando também valora muito o trabalho de Simeone defensivo que ele faz, e
Y con él estuve aprendiendo cosas que uno no imaginaba que con 35 años, después de... Porque yo comencé a jugar fútbol profesional con 20 años, y llevo ya 15, estou aprendendo coisas. Legal. Bom, além do Juan Fran, lá no Corinthians também o técnico Thiago Nunes que estava muito pressionado, né, antes da paralisação por conta da queda na Libertadores e a pior campanha entre os 4 grandes do Campeonato Paulista, mas parece que o elenco está aprovando o trabalho do treinador. O Ramiro também deu uma entrevista e nessa entrevista a ESPN Brasil falou sobre o que o time pensa do treinador. Ele disse assim, abre aspas, o que eu percebo dentro do elenco, que todos gostam do trabalho. O jogador gosta de jogar com a bola no pé. Todos têm entendido e procurado executar da melhor maneira. Como os resultados não vieram, começam o questionamento, em que clube grande, quando não vem resultado, os questionamentos e as críticas acontecem. O jogador, fecha aspas, o jogador também comentou sobre as medidas que os clubes estão adotando aí durante a paralisação. Abre aspas, a gente achou que nesse momento ainda era muito cedo para discutir redução. Não sabemos como será a continuação da pandemia no país. Como trabalhamos metade de março, acordamos de ser um mês integral. Depois, os clubes pediram para concordarmos com as férias no próximo mês. Fecha aspas. Aí, ele disse que também, no final de abril, vão discutir aí sobre o segundo semestre. Então, quer dizer, o problema, quando acontece um negócio desse, que eles vão ficar praticamente um mês e meio parado, é que você muda totalmente a estrutura financeira do ano, né? Tudo, né? Primeiro falar do Juan Fran, que é legal, Mário. O Simeone, ele disse uma coisa, até surpreende, ele foi pilar do time do Atlético de Madrid desde a chegada do Simeone, capitão do time, campeão espanhol, superando o Barcelona e Real Madrid em 2014, chegou em 2 finais de Liga dos Campeões, perdeu as 2, mas o Atlético de Madrid chegou. O Atlético de Madrid até então era um time médio. E o Simeone levou o Atlético de Madrid a esse patamar para brigar de frente com clubes maiores. O Juan Fran falar isso do Diniz, acho que é muito legal. Acho que ele dizendo que está aprendendo mesmo com 35 anos, quando ele achou que ele já estava quase para encerrar a carreira nesse momento, que não tinha muito mais o que aprender. Então, acho que isso é bacana e vale o registro. Com relação ao Corinthians, é claro que o jogador ele nunca vai ser contra o treinador, falar mal do técnico ou criticar o técnico publicamente, porque ele também está no início de um projeto e ele acredita no projeto. Mas eu acho que nesse momento talvez o Corinthians precise focar mais. Eu acho que esse tempo que o Thiago está tendo agora para entender mais como o elenco dele funciona, acho que vai ser importante. Em relação à questão do salário, eu acho que aí cabe a cada clube decidir o melhor para o seu. Mas o Ramiro, ele individualmente entrou bem no time do Corinthians, do Thiago, né? Então talvez por isso que ele esteja mais confiante também com o ano de 2020. Você está com saudade da galera do WhatsApp? Com certeza, sempre. Eu também estou. Sempre. Amanhã a gente vai bater um papo com a galera do WhatsApp, tá bom? Promessa é dívida. Quase um bloco aí. Deixa eu mandar um alô aqui pro Roberto, pro Vaguinho que tá acompanhando a gente. Amanhã a gente vai pôr vocês aqui na nossa tela, viu? Promessa é dívida. Se você quiser acompanhar o nosso programa, vai lá, tela2.com.br na versão completa, tá bom? Tchau, hein? Até amanhã. A gente se fala amanhã.